E agora a gente vai conferir uma entrevista que o Alex fez hoje pela manhã com o padre Abílio Dantas, falando sobre a simbologia, né, sobre o significado da quarta-feira de cinzas, também a preparação da quaresma e o tema da campanha da fraternidade deste ano, Alex. Exatamente, já lançado, né, Thalita, o tema da fraternidade este ano. O padre vai explicar um pouquinho sobre a importância, né, da escolha do tema escolhido pela Igreja Católica. Vamos acompanhar então? Vamos lá. Bom dia, ouvintes da Cultura FM. Hoje a igreja celebra a quarta-feira de cinzas. Com a celebração de hoje, nós iniciamos como igreja a nossa caminhada quaresmal, que vai culminar na Páscoa de Nosso Senhor. São 40 dias em que a liturgia da palavra, em que os cantos vão nos ajudar a interiorizar esse tempo litúrgico na vida da igreja. Portanto, já de início eu coloco que logo mais às 19 horas, tanto aqui na Matriz Santo Antônio como na comunidade Nossa Senhora dos Pobres, teremos a missa com a abertura da quaresma, com a distribuição das cinzas, 19 horas. E, ao mesmo tempo, também, onde nós vamos, a nível de paróquia, fazer a abertura da campanha da fraternidade. Veja bem, receber as cinzas tem um significado muito profundo. Antigamente muitos achavam, pulei o carnaval, agora devo ir na igreja receber as cinzas. Não tem nada a ver o carnaval com as cinzas. O receber as cinzas é lembrar que nós somos pó. Do pó nós viemos, ao pó nós retornaremos. Tem um sentido também da nossa humanidade, nossa fragilidade, né? Um sentido também de penitência, como diz o profeta, rasgai o vosso coração, ou seja, a conversão, e não a vossa veste. Por isso o tempo da quaresma é um tempo que eu diria de recolhimento, é um tempo de jejum, é um tempo de intensificar nossas orações, é um tempo de viver a fraternidade, é o tempo também de procurarmos fazer uma boa confissão para celebrar a Páscoa do Senhor, é o tempo em que as comunidades se reúnem para a Via Sacra meditar as estações da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E veja bem, Alex, a cada ano a Igreja do Brasil, ela vem propondo nesse tempo quaresmal a campanha da fraternidade. Portanto, já 57 louváveis anos que a Igreja do Brasil vem propondo temas para a reflexão do povo de Deus, para a reflexão também interna da própria Igreja, por que não? E nesse ano nós temos a campanha da fraternidade, que nos traz como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E como lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. O interessante é que a campanha da fraternidade desse ano, ela é uma campanha da fraternidade ecumênica, ou seja, já no ano 2000, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs se reuniram e lançaram a campanha da fraternidade do ano 2000, porque, veja, 2000 foi uma mudança de milênio, uma perspectiva de uma nova caminhada na busca também da unidade entre as igrejas cristãs. E com a campanha desse ano, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, é a 5ª campanha da fraternidade ecumênica que a igreja propõe para
nossa reflexão que a igreja propõe para nós. E o que é ecumenismo? Eu diria que ecumenismo não é pegar as igrejas, botar dentro de um liquidificador e bater, fazer uma sopa, fazer um suco, não. Ecumenismo é buscar viver a unidade. Quem é que nos une? Cristo Jesus. Existem as diferenças doutrinais, existem as diferenças, vamos dizer, litúrgicas e assim por diante. Mas o ponto central da fé cristã é Cristo Jesus. E eu tenho aqui a relação das igrejas que fazem parte do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Sírio-Ortodoxa de Antioquia, a Igreja as Alianças Batistas do Brasil, a Igreja Betesda e também o Centro Ecumênico de Serviço à Evangelização e Educação Popular. Então essas igrejas, esses serviços sentaram e propuseram essa campanha da fraternidade ecumênica. Cristo é nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, não é? E o pano de fundo, eu diria, dessa campanha da fraternidade são 2 documentos belíssimos. Um deles, de São João Paulo II, Ut Unicinte, que todos sejam um, quando fala da unidade. E outro documento também recente, Fratelli Tutti, todos irmãos, do Papa Francisco. Esses 2 documentos são como que o pano de fundo da campanha da fraternidade. E falando sobre a fraternidade, Cristo é a nossa paz, veja que nesse tempo de pandemia se falou muito nas reportagens televisivas, nos rádios, nos jornais, o agravamento da violência nesse tempo de pandemia, mesmo o povo sendo chamado a ficar em casa. Violência doméstica, a violência contra os grupos negros, a violência contra a comunidade LGBTs, a violência policial, a intolerância religiosa, muitos em nome de Cristo incita a violência, promove a violência, o feminicídio, 197, se não me falha a memória, mulheres foram mortas o ano passado, se não me falha a memória, vítimas do feminicídio, a desigualdade econômica, o ataque às instituições, tudo isso gera conflito. E onde está o conflito, ali não está a paz, não é? A religião, nesse tempo também de pandemia, para muitos ela se tornou como que um lugar, uma possibilidade de segurança. E a fé significa proteção para muitos. Quantos voltaram para as igrejas com esse tempo de pandemia? Então a religião ainda fala muito mais alto. Não estou dizendo aqui a igreja católica, não. Falo aqui das igrejas cristãs e talvez as outras também que não fazem parte do ecumenismo, né? Vemos também aumentar a miséria do povo, os bancos se enriquecendo cada vez mais, né? O grande abismo social, o grande número de miseráveis, o que ajudou o povo no tempo da pandemia foi aquele auxílio. Agora o auxílio acabou, né? Esse povo nosso, pobre, esse povo que vive na miséria vai viver do quê, né? Depois, sem contar, Alex, a catástrofe ambiental, as queimadas pelo Brasil todo o ano passado, não é? Os campos devastados, a violência contra os povos originários, a violência contra os indígenas, os quilombolas, não é? O desmatamento exagerado no Brasil, de uma forma especial na Amazônia,
9.762 quilômetros quadrados de área desmatada. Tudo isso gera insegurança, tudo isso gera violência, tudo isso gera divisão. Então, a campanha da fraternidade vem nos chamar a atenção para olhar para toda essa realidade e, como igrejas, dar luzes em meio a essas sombras, em meio a essas trevas, e também algumas propostas pós-campanha. Se não fica a campanha, passa a quaresma, chega a Páscoa, a campanha passou. A campanha é apenas uma motivação, uma chamada de atenção para o nosso viver como sociedade, para o nosso viver como cristãos, olhando para essa realidade da desigualdade, da violência e nos comprometendo com uma cultura de paz, com uma cultura de não violência, com uma cultura de não exclusão, com uma cultura de não divisão. Então, em linhas gerais, eu diria o rosto da campanha da fraternidade desse ano. E para isso também nós, como Paróquia Santo Antônio, a partir de sexta-feira, vamos iniciar a Via Sacra. Como estamos em tempo de pandemia, não dá para realizar nos setores, nas casas, muito menos na rua, nós achamos por bem, em nome também da segurança, colocar alguns pontos de celebração com toda atenção, com toda a higienização. Então, na sexta-feira inicia às 19 horas a Via Sacra, dentro desse período quaresmal, todas as sextas da quaresma, 19 horas aqui na Matriz, na comunidade Santa Rita, na Coab, na comunidade Nossa Senhora dos Pobres, no bairro Industrial de Lourdes, aqui também no IP Branco, no salão comunitário, conhecido aqui no Santo Expedito, e também no salão comunitário lá da Santa Bárbara. Então nós teremos esses 5 pontos onde os católicos, onde o nosso povo poderá ali se arrebanhar para celebrar a Via Sacra. E vamos refletindo, vamos caminhando nessa quaresma, buscando conhecer melhor o tema, o lema, as questões que afligem o nosso povo, para que não fique apenas uma campanha pela campanha, mas depois também ações concretas, gestos concretos no pós-campanha da fraternidade. Olha, presencial, nós estamos aqui na Matriz em torno de 180, 190 pessoas, com máscara, a pastoral da acolhida ali na porta da igreja, com álcool em gel, depois na hora da comunhão também higienizando a mão do povo, lembrando que a igreja é higienizada antes da missa e pós-missa, em todas as celebrações, tanto aqui quanto na Nossa Senhora dos Pobres, não é? E na Nossa Senhora dos Pobres também é em média de 150 pessoas, né, com controle na entrada, não é? E só você ir de máscara, tem um distanciamento, né? E é o básico que a vigilância sanitária pede, que nós, da parte da igreja, estamos tendo também esse cuidado para com a saúde pública, né? Não somente a saúde dos de dentro, mas também a saúde dos de fora.